Pessoas, chegou ao final a temporada de House of the Dragon, a Casa do Dragão. Assisti o 10º episódio e tô gravando agora. E quer saber o que rolou? Quer saber minha opinião sobre a temporada inteira? Então vem comigo! The Greens are coming for you, Rhaenyra, and for your children. Pessoas, depois de 2 meses fazendo cobertura aqui no canal de House of the Dragon, a Casa do Dragão, chegamos enfim ao último episódio. Antes da gente começar com esse vídeo, só fique esperto porque vai rolar spoiler aqui. Eu vou falar do final da temporada, vou falar de eventos que aconteceram no episódio. Então, se você não assistiu, corre lá, assiste e depois volta aqui para esse vídeo. Valeu? Chegamos enfim ao último episódio com o coração na mão. Coração na mão mesmo, porque no começo do episódio a gente já tem a Rhaenys chegando em Pedra do Dragão e contando para Rhaenyra que o pai dela morreu, mas não teve nem muito tato. Ó, Viserys está morto. E ainda além disso, ela falou, ó, e tem mais. O Aegon foi coroado rei no seu lugar. No caso, o que acontece? A Rhaenyra já começa a ficar revoltada, né? Ela entra em trabalho de parto e numa cena super forte, a Rhaenyra perde o filho enquanto o Daemon fica revoltadíssimo e já começa a organizar ali o exército para ir de frente ali contra o Aegon, contra os verdes, ali para tentar recuperar ali a coroa da Rhaenyra. Nesse meio tempo, o que acontece? A gente tem o Sir Eric, que é um daqueles gêmeos, ele vai até a Pedra do Dragão e entrega a coroa do Viserys pro Daemon, que coroa a Rhaenyra como sendo a rainha, né? E aí todo mundo se ajoelha ali numa cena super bonita, super bacana, que é a cena, na verdade, ali do funeral do filho deles. Então esse é o começo ali do episódio. Nisso eles já começam a se organizar para fazer frente contra ali os verdes, mas o Otto Hightower ele aparece lá para fazer uma proposta para Rhaenyra, uma proposta meio que de rendição ali, oferece aos filhos dela posições ali dentro do reinado, dentro do reino ali do Aegon, e que eles também jurassem lealdade ao Aegon, reconhecessem ele como o verdadeiro rei. O Daemon naquela hora tá revoltadíssimo, que ele quer realmente arrancar a cabeça do sujeito. Mas a Rhaenyra, ela tem uma visão um pouquinho mais pacificadora ali, como o Viserys fazia. E além disso, o Otto ele tem uma carta na manga, é meio que uma carta mesmo, entrega lá uma página logo na primeira temporada, quando a Rhaenyra e a Alicent eram amigas, quando ela arrancou uma folha ali de um livro, ele entrega de volta essa folha para mostrar que a Alicent tem ainda um carinho por ela. E a Rhaenyra acho que se sente um pouco tocada e fala, não, é o seguinte, então deixa, eu te respondo daqui um dia, amanhã eu te respondo, e ela sai fora e vai lá resolver as coisas. O Daemon discorda completamente, fica louco da vida. E aí numa cena em que o Daemon e a Rhaenyra estão conversando, ela fala ali da profecia lá do gelo e o fogo, e o Daemon fica revoltado, pega ela pelo pescoço e ela se liga que na verdade o Daemon não sabia da profecia e foi contado somente para Rhaenyra, e ele se sente meio mal com aquela situação toda. Esse é o episódio que aparece um monte de gente, né? O Corlys Velaryon, ele aparece, ele sobrevive aos ferimentos dele e ele vai lá e jura lealdade a Rhaenyra, assim, não sei se meio a contragosto ali, mas ele jura lealdade a ela e coloca toda a frota dele à disposição da Rhaenyra. Nesse meio tempo aí, a Rhaenyra pega os 2 filhos dela e fala, olha, é o seguinte, vocês vão ser mensageiros, vocês não vão entrar como guerreiros ali para ir para outros reinos, e manda um deles lá para o norte, manda lá para a casa Stark, e o outro vai conversar com os Baratheon, que é o menorzinho, ele vai com o dragãozinho super bonitinho para conversar com os Baratheon e levar uma carta pedindo apoio, pedindo aliança deles, né? Na verdade, meio que cobrando o favor do passado, né? Aí saem os 3 dragões ali de Pedra do
dragão, né? Então a gente vê o menorzinho, que é o Lucerys, com o dragão dele, o dragãozinho bem pequenininho. A gente até vê que ele tá meio ainda inseguro para viajar com o dragão, né? Numa viagem um pouquinho, não tão longe assim, mas ele tá meio inseguro. E quando ele chega lá na casa dos Baratheon, já está lá a Veiga, dragão gigante ali, e o dragão dele já começa a ficar meio com medo ali, né? Ele já não se sente muito à vontade. E quando ele entra no castelo ali, ele vê que o Aemond já está lá e já tem um esquema. Ele já se oferece a casar com uma das filhas do Baratheon. O cara não aceita o acordo que o Lucerys levou, e o Aemond quer arrancar o olho ali do Lucerys ali mesmo. Só que o cara fala: não, aqui vocês não vão derramar sangue. Se vocês quiserem fazer alguma coisa, vai brigar lá fora. Na minha casa aqui ninguém vai fazer porcaria nenhuma. E aí o Lucerys pega o dragão dele, e tá uma chuva desgraçada lá fora, e ele pega o dragão para ir embora. Só que no que ele vai embora, a gente já meio que se liga o que vai acontecer. O Aemond vem atrás com o dragão gigante, com a Veiga atrás dele. Como o Arrax é super pequeno, então ele fica meio incomodado com a presença, fica com medo, né, de ser morto, né, pensando que são dois animais, né, ali são dois bichos. E aí o Aemond quer dar um susto lá no Lucerys ali, só que no fim das contas eles perdem o controle dos dragões, e o que acontece é que a Veiga vai lá e come o Lucerys junto com o Arrax. É uma cena horrível, é uma cena horrível de assistir, é péssimo, você se sente super mal de ver aquela cena ali, não é muito legal mesmo, não é bacana, dá aquele sentimento ali, logo no final dá aquele sentimento de, cara, sério que eu vou continuar assistindo isso daqui de novo, vou passar pelas mesmas coisas que eu passei lá por Game of Thrones. Sim, vai passar pelas mesmas coisas, porque no começo da temporada você até achava que, tudo bem, lógico, eles sabem que a história é uma história de que vai arrebentar tudo, mas você vê, é diferente. E aí no final a gente tem o Daemon indo levar a notícia para Rhaenyra, e o episódio acaba com a Rhaenyra com sangue nos olhos ali, disposta provavelmente a queimar todo mundo, a engolir todo mundo, porque ela ama os filhos dela, ela é uma ótima mãe ali para os filhos, né? E é assim que acaba, e semana que vem não tem episódio, e a gente vai ter que esperar até o ano que vem, né? Esperando que a temporada saia no ano que vem, até o ano que vem, para ver o desenrolar destes eventos. E aí, qual a minha avaliação com relação a essa primeira temporada? Eu acho que essa primeira temporada ela foi muito boa. É uma temporada que entregou tecnicamente coisas muito legais, né? Então a gente tem um ritmo muito bacana dessa série que te deixa preso na frente da TV o tempo inteiro, esperando a próxima semana pelo próximo episódio. Então tem um ritmo muito cadenciado, muito legal, que faz com que você se apegue ali a cada evento que vá acontecendo. Apesar de ser uma série derivada de Game of Thrones, eu acho que ela teve ali uma identidade própria, então eles conseguiram criar ali uma identidade para a Casa do Dragão, que você vê que ela é mais intimista, que ela acontece falando sobre os Targaryen, então a gente não tem tanto envolvimento de outras casas, lógico, elas aparecem, mas elas são irrelevantes, a história é toda centrada nos Targaryen, então eles criaram essa identidade muito bacana. E apesar dela ter essa estrutura simples, ela entrega camadas de personagens ali que são muito interessantes. Então a gente não tem personagens que são 100% bons e 100% ruins, né? Um claro exemplo, acho que o maior exemplo disso é o Daemon, que trabalha a favor dos seus próprios interesses, mas que em determinados momentos você vê situações de bondade, como quando ele colocou a coroa na cabeça do Viserys, da forma como ele trata a Rhaenyra, tirando esse episódio aqui, que o cara foi meio otário. Mas a gente tem essas situações, e a gente entra até no lance do Viserys, que durante muito tempo a gente achou que ele fosse um grande bobão, mas no fim das contas o que ele foi é um rei justo e bom que conseguiu manter a paz ali. Então essa é a ideia aí de House of the Dragon, então ter essa camada nos personagens. E aí não tem o que falar, né? Para isso acontecer, não adianta também você dar esses personagens na mão de atores
que não vão conseguir entregar isso. Então a gente tem atuações aqui absurdas do Matt Smith, que para mim é o cara que arrebentou, é o cara da temporada mesmo. A Olivia Cooke também como Alicent, que ficou muito bacana. A Emma Darcy também como a Rhaenyra, né, nessa segunda fase, falando mais especificamente da segunda fase. E o Patrick Considine, que entregou um Viserys absurdo. Eu acho que assim, esse quarteto aí merece pelo menos uma indicação ao Emmy, porque nossa, eles arrebentaram mesmo nas atuações, convenceram demais. E já como eu já mencionei, mais dois aspectos que são fundamentais, né? É o ritmo da série, que é esse ritmo que te cativa bastante, que é o ritmo novelesco mesmo, é a estrutura de novela mesmo, que faz com que você a cada dia vá para frente da televisão e queira acompanhar os acontecimentos. E isso não é pejorativo, isso é muito legal, porque faz com que você se envolva nessa narrativa e que você queira saber o que vai acontecer, junto com os efeitos visuais, né? A fotografia, que é muito bonita, a própria vestimenta, a locação, né? Nada que fique devendo aqui para Game of Thrones, foi muito legal. Como eu sempre digo, tem alguns pontos falhos sim, né? Não é 100% a série, porque alguns pontos falham bastante. O primeiro ponto que falha em alguns momentos são esses saltos temporais, em que em algumas situações a gente teve personagens que apareciam em um único episódio e depois não apareceu mais, então você não teve aquele tempo para se envolver com aquele personagem. Então algumas coisas, vou colocar o exemplo aqui, a esposa do Daemon, que aparece acho que 5 minutos, ela tem 5, 6 minutos de tela e depois ela já morre, então não é muito legal. Outro aspecto também, que já é um aspecto mais técnico, né, algumas cenas são demasiadamente escuras. Em algumas situações, principalmente naquele episódio que foi gravado de dia e aí eles fingiram que era noite, sinceramente eu não vi muito sentido para aquilo, né? Não sei qual foi a intenção de dizer que já estava ali num drama, em alguma coisa do tipo, mas isso pegou um pouco, até nos embates, em alguns momentos nos embates dos dragões, até mesmo nesse último episódio, que grande parte ali da perseguição ali do Aemon rolou no escuro mesmo. Tudo bem que dessa vez deu para enxergar alguma coisa, né? Tiveram cenas também de dia, mas em alguns momentos ali não ficou muito bacana. E aí eu vou voltar naquele ponto polêmico, né, que muita gente pode discordar de mim, mas eu acho sim que tem uma violência às vezes demasiadamente explícita, sabe, que eu acho que poderia dar uma amenizada em algumas situações, principalmente eu sou sincero, aquelas duas cenas ali do parto, acho que elas são meio fortes ali, eu não sei se foi a melhor solução, porém eu acho que nessa série ainda está um pouquinho mais contextualizada do que aconteceu no Game of Thrones, mas ainda assim eu acho que são cenas muito explícitas. Galera, e tem um ponto positivo aqui também muito bacana, que é o seguinte, essa série ela está sendo entregue semanalmente, né? Então ela começou ali em outubro, setembro, outubro ali, né? E ela está terminando agora praticamente 2 meses aí assistindo a série, e isso se dá, e a gente vê o envolvimento e engajamento do público se dá justamente pela entrega desses personagens desses episódios semanalmente. Então, como a gente tem a entrega semanal, as pessoas assistem o episódio, isso vai reverberando semana a semana. E isso prova que essa estrutura, essa entrega semanal, ela ainda é válida. Ela ainda é bacana, então você não tem o lance de maratonar a série. Eu acho muito bacana, eu particularmente prefiro a entrega assim, lógico que eu sei, mas você pode assistir um episódio por vez, mas eu digo até em lance de marketing, porque você entrega ali aos poucos e as pessoas vão assistindo e lógico que o interesse vai crescendo se a série for interessante, como é o caso de A Casa do Dragão. E uma coisa bacana também, aqui a gente já sabe que vão
vão ser 4 temporadas, 40 episódios, que o George R. R. Martin disse que 40 episódios são suficientes, ou melhor, são necessários para contar toda essa história. Eu não sei com o que ele vai preencher ali, porque tem os eventos aí, né? Não vou dar spoiler aqui, mas os eventos do livro são diferentes, né? Então tem uma estrutura ali, a duração, não sei como ele vai preencher isso. Mas a previsão dele aí são 40 episódios. Meu amigo, o que você achou dessa primeira temporada de A Casa do Dragão, o House of the Dragon? Galera, eu curti demais, achei muito bacana, e é o seguinte, eu gostei muito de fazer essa cobertura aqui, que a gente ficou 2 meses aí se alternando entre Senhor dos Anéis e A Casa do Dragão. Agradeço demais quem ficou comigo aí, quem acompanhou os vídeos, comentou, entrou aí no engajamento, compartilhou esse vídeo com os colegas. Foi a primeira vez que a gente fez cobertura aqui no canal de séries assim, e eu gostei demais de fazer isso. E semana que vem, ano que vem, né, nas próximas temporadas dessas 2 séries, a gente vai fazer de novo, porque foi uma experiência super bacana. Deixa aí nos comentários o que você achou, e na semana que vem eu estou de volta com... semana que vem a gente está de volta aí com quem? Com ele, que mudou a hierarquia do poder do universo DC, tá? Mas fica ligado que vai rolar bastante coisa ainda no canal. Valeu, abraço e fui!